Descubra os segredos por trás do poderoso Império da Lunda e mergulhe na história turbulenta da região diamantífera de Cafunfo, em Angola. Entre tensões políticas e relatos chocantes de violência, uma batalha pela justiça e autonomia se desenrola, enquanto a verdade se perde na sombra dos diamantes mais cobiçados do mundo. Olá? Seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Se é a sua primeira vez a nos assistir, saiba que somos um canal dedicado a contos de histórias e fatos africanos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e certifique-se de ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Império da Lunda foi uma confederação africana pré-colonial de estados, onde são hoje a República Democrática do Congo, o Nordeste de Angola e o Noroeste da Zâmbia. O seu estado central ficava nas atuais províncias congolesas de Tanganyika, Alto Lomami, Lualaba e Alto Katanga. Os excedentes de produção e os presos de guerra permitiam à aristocracia Lunda manter relações comerciais de longa distância com o litoral, Kassange, Matamba, Loango, os pombeiros das colônias de Angola, e os povos do Planalto Central de Angola. História. O coração original do que viria a ser o Reino da Lunda foi uma simples vila, em língua lunda, Gand. Ela era governada por um rei intitulado Muanta Gandhi, que iniciou seu governo possivelmente em 1590, sob a liderança de Ankonda Matiti. Por volta de 1650, o Reino Império atingiu seu auge, nos reinados de Kondi e Ala Maku Matete e sua filha Luigi Ankonde, quando a produção agrícola abastecia quase todas as possessões coloniais europeias litorâneas da Bacia do Congo. Além disso, nesse período também o reino dominava a fundição de metais e o tráfico de escravos. A capital, neste período, era na portentosa cidade de Musumba. No seu auge, o império caiu em decadência, permanecendo assim até o século XIX. A derrocada do império foi causada em virtude da polêmica relação da rainha Lunda com um caçador e líder de clã chamado Tibinda Ilunga, irmão de Kalala Ilunga, rei do vizinho reino da Luba. Tibinda Ilunga abandonou o reino de Luba e se casou com Luigi Ainkonde, rainha do reino da Lunda. A decisão da rainha em contrair matrimônio com o estrangeiro Luba causou revolta na aristocracia Lunda. A queda do primeiro império da Lunda se deu no século XVII, em virtude da disputa em torno da herança do trono de Luigi Ainkonde, causando a divisão deste em três reinos: Lunda Luba, século XVII, Lunda Chokwe, século XVII, da qual continuou soberana, e Lunda Andembo, século XVIII. O principal dos estados sucessores do império, o reino Lunda Chokwe, formou-se depois do ataque empreendido pelos Quiocos à capital Musumba. O sucesso se deu, pois estes possuíam armas de fogo. O reino Lunda Chokwe estabeleceu-se com a sua língua e costumes. Noegi Muanta Mutombe, o filho de Luigi Ainkonde e Tibinda Ilunga, criou em 1675 o título de Muanta Yala, que passou a ser adotado daí em diante pelos reis de Lunda Chokwe. Por volta de 1680, o reino tinha 150 mil quilômetros quadrados de área. Combalido até o início do século XIX, reino foi se restabelecendo a partir do estado Chokwe, com sedes em Moxico Velho e Musumba, numa tentativa de ainda manter a tradição de onde o império surgiu, formando novamente um império, o segundo Império da Lunda, que se expandiu para os atuais territórios de Angola e Zâmbia, e se tornou uma confederação de estados, que mantinham um certo grau de autonomia, desde que pagassem tributos. Em 1884 foi feito um acordo de divisão do Segundo Império da Lunda entre a África Ocidental Portuguesa, o Estado Livre do Congo do rei Leopoldo II da Bélgica e o noroeste da britânica Rodésia, que viriam a tornar-se em Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia, respectivamente. Tratados finais e divisão do Império. 23 de fevereiro de 1885. Tratado de protetorado entre o Reino de Portugal e o Estado Confederado, Lunda Kapenda, com sede na Kapenda, assinado por Mona Samba. 31 de outubro de 1885. Tratado de protetorado entre o Reino de Portugal e o Estado Confederado Lunda Muteba, com sede em Muteba, assinado por Kaungula.
2 de setembro de 1886. Tratado de protetorado entre o Reino de Portugal e o Reino Confederado Lunda Chokwe, com sede em Moxico Velho, assinado por Tseng e seus nobres Muananganas. 1 de dezembro de 1886. Tratado de protetorado entre o Reino de Portugal e o Reino Calambas do Moxico, Reino Confederado Lunda, com sede em Lucusse, assinado por Ambingi Infana Suana Kalenga. 18 de janeiro de 1887. Tratado de protetorado entre o Reino de Portugal e o Reino Moatianvoa, sede em Mussumba, assinado por Ambingi Infana Suana Kalenga. 1890. Acordo entre Portugal e o Estado Livre do Congo relativo ao território Lunda. 1891. Tratado entre o Estado Livre do Congo e Portugal para as delimitações das respectivas esferas de soberania e influência na região da Lunda. Assinado em Lisboa, em 25 de maio de 1891. Retificado em Bruxelas em 24 de março de 1894 e intercambiado entre as duas nações em 1 de agosto de 1894, com a descoberta dos primeiros diamantes em Angola que foram encontrados em 1912, na região do Lunda, no nordeste do país. A exploração de diamantes em Angola começou em 1917, com a criação da Companhia de Diamantes de Angola, Diamang, que tinha o monopólio da atividade até a independência do país em 1975. Angola é um dos maiores produtores de diamantes do mundo e tem algumas das pedras mais valiosas e raras, como os diamantes cor-de-rosa. Em 2022, foi descoberto na mina de Lulo, na província da Lunda Norte, o maior diamante cor-de-rosa dos últimos 300 anos, com 170 quilates. Ele foi chamado de Lulo Rose e é considerado que tem poucas ou nenhuma impureza. Após a descoberta, a região diamantífera de Cafunfo, na província da Lunda Sul, em Angola, tornou-se um epicentro de tensão e violência, à medida que o movimento protectorado Lunda Chokwe clama por autonomia, enfrentando perseguição e ameaças. Manifestações emergiram como resposta a essa perseguição, porém a situação se agravou com relatos conflitantes sobre mortes durante uma tentativa de invasão à esquadra. Enquanto a polícia alega um ato de rebelião e reporta 6 mortos, ativistas denunciam um massacre, afirmando que 15 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas. O cenário é marcado por uma busca desesperada por justiça e paz, enquanto a verdade se obscurece na escuridão da violência e opressão na região mais rica em diamantes do mundo. Fiel Muaco, presidente interino do Movimento do Protetorado Português da Lunda Chokwe, MPPLT, assumiu o cargo após a condenação de José Mateus Zeca Mutima à prisão. Outros 24 acusados foram julgados pelo Ministério Público por associação de malfeitores, rebelião armada e ultraje ao Estado e seus símbolos, após um alegado ato de rebelião em Cafunfo, em janeiro de 2021. Braço de ferro entre o movimento e o Estado. O movimento do protetorado da Lunda Chokwe luta há quase 16 anos pela autonomia financeira, jurídica e administrativa da região. Valorizamos muito sua companhia. Se você gostou de explorar a África conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo como este. Esperamos vê-lo no próximo vídeo.